disso, o envio disso do PAF para o SAT, pode ficar a critério do desenvolvedor. Tá? Como não vai mais haver essa relação PAF e impressora, e vai existir a relação PAF e SAT, a comunicação torna-se mais simplificada. Tá? No caso do impressor, vai ter ainda a necessidade de um impressor. Acredito que eu não tenha comentado, e agora que eu estou percebendo isso, a impressão de documento, acho que eu não falei isso. A impressão do documento, ela torna-se opcional. Ela não é totalmente impedida de acontecer. Imagine a situação de que, no estabelecimento, o consumidor queira o comprovante daquela compra. Ele vai poder exigir e vai poder receber. Então, o PAF também vai ter que comandar a impressora. Ok? E na frente, desculpa. Vai ser um equipamento por PDV. Por PDV. Esse tipo de questionamento em relação a... Hoje, no ECF, funciona de uma determinada maneira. No SAT, obviamente, vai funcionar de outra maneira. Esses são questionamentos que a própria Secretaria de Fazenda ainda não levantou totalmente. Por quê? Porque aí a gente já não está mais falando do hardware do ECF. A gente está falando de funções do software básico. O software básico, a funcionalidade interna do equipamento, a própria Secretaria de Fazenda ainda não discutiu. Isso está sendo deixado para um segundo momento. Essa primeira etapa de discussão, ela foca muito mais o hardware do equipamento e o processo de transmissão. O conteúdo a ser transmitido ainda vai ser avaliado, ainda vai ser especificado melhor. Então, nesse momento, não dá para te responder como vai funcionar em determinada situação, cupom cancelado, cupom com acréscimo. É mais adiante que vai ser apresentada solução para isso. Isso tem sido discutido, essa questão de atualização, mas vou ter que devolver a resposta da mesma forma que eu devolvi ao colega. Ainda é algo a ser discutido no momento de trabalhar o software básico. Existem ideias, existem já opiniões em relação a isso. Algumas, por exemplo, como é um equipamento que tem uma assinatura digital, a própria assinatura digital serviria para fazer a atualização. O equipamento ele vai estar preparado para receber um software via GPRS, via USB, via canais de entrada que ele tenha. Ele só vai receber mediante a assinatura do fabricante. Mas tudo isso ainda são estudos, são implementações que vão ser discutidas no momento em que for tratado o software básico. Sim, sim, provavelmente. Você mencionou que o PAF homologado não vai ser uma obrigação para o SAT? Desculpa. O PAF, o projeto do PAF homologado, a parte do PAF, não vai ser obrigatório para o SAT, da maneira que está hoje. Tá. Boa pergunta. A pergunta do colega é em relação ao PAF, que hoje está escrito, que hoje faz parte da nossa legislação, ele vai ser o PAF utilizado no projeto SAT? Não. Não vai ser esse PAF. Ok? Vai.
O equipamento ele precisa de um programa para receber os comandos de venda. Na especificação que a Secretaria da Fazenda apresentou na audiência pública e durante os estudos, eles não estão abordando o PAF fiscal, o PAF ECF, que hoje é utilizado, que é trabalhado, que é homologado e certificado nos outros estados. No entendimento do fisco, isso não é uma regra. Eles ainda não têm isso como sendo uma obrigatoriedade. Se a gente tomar como base hoje, no estado de São Paulo, hoje o PAF que é registrado, aqui em São Paulo ainda não é obrigado. Vai continuar mais ou menos dessa forma. Pessoal, como eu falei em relação a prazos, todos esses prazos são prazos ainda desse processo de estudo e especificação. Não existe nenhuma data estabelecida como sendo a data para início desse equipamento. Todas as datas que foram apresentadas ou que serão apresentadas nos próximos dias ou meses são datas do projeto e do período de estudo e especificação. Então, fiquem tranquilos quanto a essa questão de, mês que vem, no final do ano, eu vou ter que colocar o SAT. Não está estabelecido dessa maneira. Ok? O Estado, ele tem autonomia e é o Estado que rege toda essa questão legal. Muito provavelmente, como Estado, eles devem ter as ações necessárias e eles devem estar fazendo as discussões em âmbito federal para ter ou não permissão a isso. Pela especificação que está sendo apresentada, o PAF que vai operar ao SAT, ele deve... o SAT que está recebendo os comandos do PAF, uma vez que ele não tenha feito a comunicação, uma vez que ele não tenha feito a transmissão, ele deve guardar as informações, ele deve ter capacidade de memória por um determinado tempo. A especificação ela traz que é no mínimo 30 dias. Ou seja, se o SAT não transmitiu, as informações não foram apagadas. Elas só serão apagadas após a transmissão, após a confirmação. Essa vai ser a contingência. Se o equipamento não fez a transmissão, guarda até a próxima comunicação. O que se discute em relação à contingência é a questão mais comum que poderia acontecer. E se o equipamento queima? Não transmitiu e queimou. Neste caso, por estar interligado e por ter comunicação bidirecional, o grupo de fiscais da Secretaria da Fazenda entende que ele consegue monitorar e acompanhar esse equipamento, sabendo se está ou não ativo. Não estando ativo, seja ele por estar desligado ou por estar queimado, fica a critério do fisco fazer esse acompanhamento. Tinha uma pergunta aqui. Bem simples. Por que utilizar a tecnologia celular se a gente tem banda larga hoje? Boa. A pergunta aqui é em relação ao porquê do uso de tecnologia celular e não o uso de outras tecnologias. Esse item também foi muito questionado, foi muito abordado durante o período de estudo. Tá? Pessoal, só mais 5 minutos e a gente já está acabando. A questão da tecnologia GPRS, a escolha dessa tecnologia se deu muito pela necessidade de IP variável, de IP fixo. Tá? Outros tipos de comunicação, ADSL,